Olá, meus amados, com a graça do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua querida família. Bom, para quem me acompanha aqui no canal, sabe que geralmente eu entro aqui nos devocionais pela manhã, né? Exatamente, e à tarde nas orações, nas campanhas. Mas hoje o Senhor tocou muito forte no meu coração para trazer aqui uma palavra de Deus, uma mensagem. E realmente eu fui assim muito impulsionado pelo Espírito Santo para trazer essa palavra hoje aqui, certo? Eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém aqui. Alguém está precisando receber essa palavra. E o tema da nossa palavra é o seguinte, olha só, gente, o que o Senhor colocou no meu coração. Como superar os traumas da vida? Como superar os traumas da vida? Gente, essa que é uma realidade. Quantas pessoas já enfrentaram situações tão difíceis na sua vida e isso lhe causou um trauma emocional? A gente precisa entender que nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. E muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, algo que aconteceu na sua vida, seja na adolescência, seja na infância, ou até mesmo na fase adulta, às vezes as feridas emocionais ainda estão abertas e isso causa uma dor, isso causa uma angústia na alma, isso causa uma tristeza, um sentimento profundo de solidão, angústia e medo. Muitas vezes isso também é a causa de procrastinação, de desânimo e tantas coisas que está, certo, envolvido nesse processo de traumas na vida. E muitas vezes, isso que é interessante, que apesar da gente acreditar em Deus, né? Apesar da gente realmente confiar no Senhor, apesar até mesmo de estar servindo ao Senhor. Quantas pessoas estão aqui que você serve ao Senhor, que você nos acompanha nos devocionais, que você tem o seu momento com Deus, mas muitas vezes esses traumas ainda estão muito vivos no teu coração. O que é o trauma? O trauma é uma quebra, né? É algo que aconteceu que te machuca muito, todas as vezes que você lembra. E essa que é a grande questão. Pastor, será que é esse o sentido da minha vida? Viver com traumas na minha vida, tudo aquilo que me aconteceu, e todas as vezes que eu me lembro disso que aconteceu, é assim que eu tenho que viver, triste, angustiado, certo? Vivendo cada dia mais como se eu estivesse no fundo do poço ou dentro de uma prisão espiritual. É exatamente isso que eu quero tratar com você, porque o nosso tema é esse aqui, ó. Como superar, gente? Como é que eu posso superar? À luz da palavra de Deus, trazendo uma esperança para o meu coração, trazendo uma esperança para a minha vida e realmente receber uma cura de Deus. Pastor, é isso que eu quero receber uma cura do Senhor para a minha vida, e é isso que eu vou trazer aqui hoje para você, certo? Estou olhando aqui que eu fiz umas anotações, que é para mim não esquecer de nada, né? Exatamente, porque é muito importante que você entenda que a palavra do Senhor, gente, a palavra do Senhor, ela traz cura para a sua alma, tá bom? A nossa palavra sempre vai estar baseada na palavra de Deus, tá bom? Pastor, como é que eu posso, então, realmente superar os traumas da minha vida numa perspectiva cristã e à luz da palavra do Senhor? Então vamos lá, eu tenho aqui hoje para você 5 chaves de sabedoria de Deus para você vencer, se esse é o teu caso e se isso está acontecendo com você. A primeira chave é o seguinte, olha, eu fiz aqui a anotação. Reconheça a sua dor e confie em Deus. É isso mesmo, reconheça a sua dor e confie em Deus. Gente, o primeiro passo é o reconhecimento da dor. Negar essa dor, gente, esconder essa dor, só vai causar mais trauma ainda. E esse prolongamento, certo, de esconder essa dor dentro de você, só vai causar ainda mais sofrimento. É por isso que é preciso você colocar diante de
Deus, certo? Esse trauma, essa dor que você sente, colocar para fora, exatamente, colocar para fora no altar do Senhor, sabe? E confiar que Deus tem o melhor para a sua vida. Eu vou te dar um exemplo bíblico porque eu acho muito interessante, que é o exemplo de Davi. Gente, a Bíblia é clara. Davi ele foi perseguido por Saul. Exatamente. Alguém que estava constantemente perseguindo a Davi era Saul. A Bíblia diz que ele passou, no mínimo, gente, no mínimo, mais de 10 anos, Davi se escondendo de Saul. E Saul lhe perseguindo. Quando você vai ler, gente, quando você vai ler os salmos escritos por Davi, você pode ver que ele não esconde esse ato de perseguição de Saul. Você pode ver que ele não esconde, certo? Aquilo que ele estava sentindo, aquilo que estava lhe causando dor. Você vê isso, certo? Nas expressões de Davi, quando ele escreve esses salmos, na qual ele relata claramente que ele era perseguido, que ele estava sendo, certo, como vítima, exatamente, como alguém, certo, que estava o tempo inteiro na mira do seu adversário, do seu inimigo. Gente, o texto é muito claro e ele coloca isso em oração diante de Deus. Mas quando você lê o texto, né, os salmos que fala dessas perseguições que ele sofreu, você vai ver sempre lá no final que ele sempre expressava a sua confiança em Deus. Olha o que diz o Salmo 37, versículo 5. Eu vou ler aqui para você. Diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Sabe, gente, a primeira coisa que você tem que fazer, se realmente você quer ser curado dos traumas da vida, é exatamente isso. Reconhecer a sua dor e apresentar diante de Deus e confiar que Deus pode te curar, que Deus pode te ajudar, que Deus pode fazer você dar a volta por cima dessa situação que você está passando. Negar essa dor vai causar ansiedade, depressão, complexo de inferioridade, baixa autoestima, procrastinação e coisas ainda mais negativas na sua vida. Portanto, seja como Davi. Pastor, eu tenho um trauma, alguém me persegue, aconteceu tal coisa. Fala com o Senhor. Veja que primeiro estou falando sobre Deus. Primeiro fala com Deus. Apresenta ao Senhor e confia nele. Essa aqui é a primeira chave que você tem que fazer. A segunda chave que você tem que fazer, olha só, gente, é muito interessante. Liberte o perdão e encontre a cura. Exatamente, né? Liberte o perdão e encontre a cura. Muitos traumas estão associados, olha só, ao relacionamento. Muitos traumas estão associados ao relacionamento. E a falta de perdão pode, olha só, pode tornar uma pessoa, olha só, angustiada e amargurada na sua vida. Olha só, o que é uma amargura, pastor? A amargura vem daquilo que é amargo, aquilo que não tem certo prazer, ou aquilo que não tem sabor. Exatamente. Aquilo que não tem vida, aquilo que é ruim. E essa falta de libertar o perdão, ou de liberar o perdão, ou de conceder o perdão, certo? Faz com que muitas coisas fiquem amargurada, né, na sua vida e presa também
ao passado e aos traumas da vida. Por isso que é preciso você liberar o perdão. Por quê? Para que você seja livre. Para que você seja livre. Eu vou ler um versículo para você e vou fazer um comentário que eu acho bem interessante. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, olha só, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Gente, a grande realidade, eu sempre digo aqui, quem me acompanha, gente, o perdão, ele não vai mudar o fato do que aconteceu. Essa é uma verdade. Mas o perdão vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai mudar o teu destino. O que aconteceu não vai mudar. E o que aconteceu você não vai esquecer. Ninguém esquece as coisas. Pensamentos não se deleta. Ninguém deleta pensamentos, principalmente quando está relacionado ao trauma. Por isso que ninguém esquece. Mas o perdão não é esquecer. Tem gente que fala assim, perdoa e esquece. Isso não está certo. Não é assim que funcionam as coisas. Perdão não é esquecer. Então o que é o perdão, pastor? Perdão é se lembrar sim, mas se lembrar sem ressentimento. Isso é muito importante, esse conceito, para você realmente ser curado dos traumas. O que é o ressentimento? É sentir de novo, mas sentir sem dor. Você está entendendo? Ressentimento vem de ressentir ou sentir novamente. Porém, quando a pessoa perdoou, quando ele perdoou, ele sente sem dor. Ou seja, não é esquecer, mas é sentir, mas sentir sem dor. É isso que é a grande questão do perdão. E aí, o perdão, ele não vai mudar, como eu disse, o fato. O perdão talvez não tenha importância nenhuma para quem te causou um dano ou um trauma na sua vida. Mas o perdão vai liberar você de você mesmo, das cadeias e das prisões espirituais. Exatamente isso. Por isso que essa aqui é uma chave que ela é uma coluna na vida de quem realmente quer vencer os traumas da vida. A exemplo de José, eu coloquei aqui um exemplo que é José, né? José enfrentou, gente, sabe? José enfrentou as piores coisas que um ser humano poderia enfrentar. Não é verdade? A Bíblia nos mostra que ele foi vendido pelos seus irmãos. Primeiro ele foi jogado dentro de um poço, dentro de uma cisterna. Depois ele foi, olha só gente, depois ele foi vendido, porque queriam matar ele e tal, aí venderam José. Depois José foi comprado como um escravo. Ele foi para a casa de Potifar. Lá ele foi caluniado, ele foi difamado. De lá ele foi para a prisão. Na prisão ele fez a interpretação dos sonhos do padeiro, né, e do copeiro. Mas também foi esquecido. Gente, a Bíblia nos mostra, sabe, que quando seus irmãos se encontraram com ele, não a primeira vez, mas depois já do pai morto, né? A Bíblia diz que os seus irmãos disseram assim, bom, papai agora morreu, então o que vai ser de nós? Agora nós estamos na mão do José, né? O que vai acontecer? Gente, eles estavam com tanto medo e foram se apresentar a José. E José fala uma das frases, sabe, mais forte que eu encontro na Bíblia. Isso aqui é o processo de mentalidade de quem é curado. Essa resposta de José é de alguém que estava curado na alma, que venceu os traumas da vida. A Bíblia diz assim, que quando eles estavam preocupados, começaram a falar com José, José disse assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não precisam se preocupar não. Fiquem tranquilos. Porque o bem, o mal, melhor dizendo, o mal que vocês intentaram fazer contra mim, Deus transformou em bem, para que isso de fato se acontecesse, como vocês estão vendo hoje. Isso que está acontecendo.
apesar de vocês terem feito o mal contra mim, Deus transformou em bem. Isso é a resposta de alguém que estava curado por Deus. Sabe por quê? Porque José não deixou que os traumas da vida fizessem parte da sua história, mas ele liberou perdão para os seus irmãos, que foram os seus ofensores. Sabe, gente, faça isso. Talvez você esteja vivendo um tempo tão difícil na sua vida. Talvez você esteja vivendo um tempo de dor, de angústia, de sofrimento. Às vezes as coisas não estão dando certo na sua vida, não é verdade? Às vezes é a falta de liberar perdão, gente. Exatamente. Às vezes você não tem prazer de viver e parece que tem um vazio no teu coração. Exatamente, isso pode ser falta de liberalidade de perdão. Portanto, libere o perdão. Não fique, certo? Não fique com essa carga, sabe? Pastor, mas porque o senhor não sabe o que aconteceu comigo? Eu sei, é verdade. Mas Deus sabe. Fala para Ele, conta para Ele, pede para Ele te curar, que é a primeira chave que eu te falei. Não fica preso, não fica presa nessa cadeia espiritual que você está. Isso está prejudicando a tua vida, o tempo está passando. E não penso que o tempo vai curar, porque isso é uma farsa. Isso não é verdade, o tempo não cura. O que cura é o perdão. O que cura é acreditar que com Deus ainda tem uma esperança, ainda tem um novo de Deus chegando na tua vida, ainda tem uma história que pode se tornar ainda muito linda e muito melhor do que foi até agora. Olha como Deus está falando com você. Toma posse que é de Deus para a sua vida, minha amada irmã, meu amado irmão. Vamos lá, ainda tenho mais chaves aqui. Pastor, qual é a terceira chave, pastor? Gente, eu anotei aqui. Busque renovar sua mente. Exatamente. Com a palavra de Deus. Gente, eu sempre falo aqui. Qual é o nosso maior campo de batalha, pastor? É aqui, ó. É a nossa mente. É a nossa mente. Sabe? Os traumas podem criar cicatrizes profundas em nossa mente. Quantas mentes estão com cicatrizes profundas? Exatamente. Não está fechada. Não está sarada. Por isso que a gente precisa, sabe, gente, renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Tem um texto na Bíblia que diz assim, Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Olha o que diz esse texto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que você possa, olha só, gente, experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quantas pessoas estão aqui que você não está vivendo essa boa, essa perfeita e essa agradável, não é assim? Vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, a boa vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque tem uma cicatriz na sua mente. Você precisa fechar essa cicatriz. Como é que eu fecho? Através da palavra do Senhor. É preciso renovar a sua mente. Eu deixei aqui um exemplo bíblico do apóstolo Paulo. Gente, o apóstolo Paulo, se você não sabe, antes dele realmente se tornar o apóstolo Paulo, ele era o Saulo, né? E quem era o Saulo? O Saulo era o perseguidor da igreja. O Saulo, ele perseguia os cristãos. Gente, imagina aqui como estava a sua mente. É assim? Imagina a cicatriz que estava na sua mente, sabe? Mas quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele teve um encontro com o Senhor, a sua mente mudou. Exatamente, né? A sua mente mudou, gente. Agora ele passa a ser um pregador, olha só, gente, do Evangelho. Por quê? Porque a sua mente foi renovada
e foi transformada. Tanto que ele diz assim, um dos textos que eu acho muito lindo também, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe? É isso que a gente tem que fazer. Esquecendo. Eu tenho que sarar isso na minha vida. Eu não posso deixar isso viver novamente. Certo? E toda vez que eu me lembrar, eu não posso ficar me lembrando com dor, mas como alguém que já foi curado. Como alguém que realmente só tem uma cicatriz. Não é mais uma ferida aberta. Tem cicatrizes abertas, né? Assim, feridas abertas na sua mente. E a Bíblia diz: esquecendo. É o que o apóstolo fez. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu vou avançando, eu tenho que avançar. Para aquelas que estão diante de mim. Para aquilo que eu tenho como objetivo, como meta na minha vida. Olha só que palavra poderosa. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O meu foco está em Deus. O meu foco está no novo. O meu foco está em ser melhor a cada dia. Em viver essa boa, essa agradável, essa perfeita vontade de Deus. Sabe quem quer ver você triste? Sabe quem quer ver você na prisão espiritual? Sem ânimo, sem força. Exatamente. É o nosso adversário. É ele que quer te segurar, é ele que quer te amarrar. É ele que quer trazer esse trauma o tempo todo na tua mente, para que você não seja feliz, para que você não possa viver o novo de Deus. Mas hoje o Senhor está dizendo para você: é hora de renovar essa mente. É hora de renovar pelo poder da palavra do Senhor. Deus tem o melhor para a sua vida. É hora de sair do fundo do poço. É hora de quebrar essas cadeias hoje, pelo poder da palavra do Senhor. É hora de viver as promessas de Deus. Exatamente. É hora de conquistar. É hora de viver o propósito que Deus tem para a sua vida. O trauma não é o que vai definir a tua vida. O que aconteceu não é o que vai determinar a tua história. Ainda tem muito de Deus para a sua vida. O novo de Deus está chegando para você. Oh, que palavra poderosa. Toma posse, porque alguém está recebendo aqui essa palavra. A quarta chave que eu quero deixar, gente, olha: busque comunhão com pessoas de fé. Isso aqui é muito importante, sabe? Fazer parte, certo, de um grupo, certo, que tem fé, que mantém essa fé, né? Que possa fortalecer a tua vida emocional e a tua vida espiritual, sabe? Alguém que você possa compartilhar as tuas lutas, certo? E realmente dividir um pouco, às vezes, essa carga emocional, essa carga espiritual. Isso vai te ajudar bastante, certo? Então, não é qualquer pessoa, são pessoas certas para a sua vida. Pessoas que têm uma palavra de sabedoria. Não são pessoas que são bajuladores, grava isso, né? O que é o bajulador? É aquela pessoa que só fala o que você quer ouvir. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que você precisa estar perto de pessoas espirituais, que têm comunhão com Deus, que possa te ajudar nesses processos, certo? De cura emocional e fortalecimento espiritual. Certo? Também não é o crítico, né? Tem gente que acha que os críticos são pessoas que Deus coloca no seu caminho para te ajudar. Nem sempre. Você não pode imaginar assim, pode pensar assim. Bajulador também. Então, pastor, qual é a pessoa? Gente, pela minha experiência de fé e de vida cristã, eu acredito muito que Deus sempre coloca alguém para te ajudar. Que Deus sempre coloca alguém no teu caminho para te direcionar. E essa pessoa, ela tem na vida dela, em primeiro lugar, o fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz, foi o Senhor Jesus que diz: e conhecereis a árvore, se ela é boa ou se ela é má. Não é pela sua folhagem, não é pela sua roupagem, mas é pelo fruto que ela está produzindo. Então, a primeira coisa que você tem que ver é o fruto. O que é o fruto? O testemunho, é a vida da pessoa. Essa pessoa pode ser designada de Deus para te ajudar. E você precisa se envolver com pessoas assim, pessoas espirituais, pessoas de fé, que vai te ajudar a carregar essa carga, que vai te dar uma direção, que vai ser usada por Deus para a sua vida. A segunda coisa que você tem que ver nessa pessoa, aprenda isso:
Todas as vezes que ela te exortar, todas as vezes que ela te corrigir, ela sempre vai te dar uma direção. Ela sempre vai dizer o que tu tem que fazer. Ela não vai decidir por você. A decisão é sua. Mas ela sempre vai mostrar o caminho que você deve trilhar. Porque se a pessoa só fala, só aponta os teus erros, então isso é crítica. Não é um conselho. Não é alguém que foi designada para te ajudar. Muito pelo contrário, essa pessoa está sendo um acusador. E o acusador vem da parte do nosso inimigo. Então aprenda isso. Como é que eu consigo entender quando alguém é enviado por Deus? É porque eu vejo o fruto. Ela tem vida para falar o que ela está falando. E segundo, é designado por Deus, porque ela sempre me dá uma direção. Exatamente isso. Então entenda essa diferença, porque isso faz toda a diferença, né, na sua vida, nesse processo da cura dos traumas. Tanto que, olha o que diz em Gálatas capítulo 6, versículo 2, esse versículo é muito importante dentro do que eu estou falando, porque diz assim, ó, levai as cargas um dos outros. Já vê, você está levando sozinha. Você está levando sozinho. Ah, porque eu não quero que ninguém se meta na minha vida, porque isso aqui só é eu e só eu e Deus. Bom, nem tudo. Tem coisas que você não consegue levar sozinho. Tem coisas que você não vai conseguir levar sozinho. Você precisa de ajuda. De alguém que esteja ao seu lado para te ajudar. De alguém que vai estar com um ombro amigo ou amiga. Sabe? Que às vezes a gente precisa desse ombro, não é verdade? De um abraço. De alguém que nos escute. Sabe? Aquilo que eu falei, reter só para você. Guardar só para você. E achar que não precisa de ajuda. Isso não ajuda no processo da cura. É preciso conversar, gente. A Bíblia nos mostra que Elias, quando ele estava em depressão, Deus foi lá conversar com Elias. Deus foi tratar com Elias, gente. Quando Josué estava ali triste diante das muralhas de Jericó, Deus foi lá e disse, levanta, o que tu faz, Josué? Tem bom ânimo. Gente, a comunicação, o relacionamento com pessoas, como eu acabei de falar, com essas características, vai fazer muita diferença na sua vida, nesse processo de cura. Olha o que diz, levai as cargas um dos outros, completando o versículo, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? O amor, o compartilhamento, o ajudar o próximo como a si mesmo. Sabe, a gente vê isso. Vou deixar aqui uma história que é muito interessante dentro do que eu estou falando. A gente vê isso na história de Ruth. Exatamente, está aqui, eu anotei. Ruth mostra a comunhão, certo? Depois, olha só, de depender do seu marido, né? E aí ela passa pelo luto. E agora, o que ela faz, gente? Agora ela vai encontrar força e direção para caminhar com a sua sogra, a Noemi. Veja, Noemi foi designada por Deus para ajudar Ruth nesse processo. Exatamente isso. Eu peço até para você, certo? Dá uma olhada lá na história de Ruth. É um dos livros mais lindos na Bíblia. Exatamente, gente. De amor, de companheirismo, de estar junto, sabe? De levar as cargas uns dos outros, de receber a cura da alma. É um livro fantástico, eu peço para você, dá uma lida na história de Ruth, porque você vai aprender muito. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas que nos encorajam, não é assim? Mas sabe, aquela que nos encoraja de verdade. Não é aquele tapinha na costa, não. É que nos encoraja de verdade. Que realmente acredita que Deus tem o melhor para a nossa vida e que realmente ora por nós, que realmente esteja com a gente. Isso vai fazer muita diferença nesse processo da cura dos traumas na sua vida. E eu quero fechar aqui com você, mas antes de eu fechar aqui, eu tenho uma última chave para você. Olha, eu peço para você, todo mundo, deixa o like agora aí, seus abençoados, né? Deixa o like, aperta o like aí, gente, aperta o like aqui embaixo, aperta o like, certo? Para o YouTube ver essa palavra. Quantas pessoas estão precisando ouvir essa palavra? É verdade, pastor? Quantas pessoas estão precisando? Envia,
deixa o like. Faça isso agora, em nome do Senhor Jesus. Você está aqui pela primeira vez? Pastor, estou pela primeira vez. Aqui embaixo também tem um botão que está escrito inscreva-se. Clica aí no inscreva-se agora, exatamente, para você receber todos os dias uma palavra. Os devocionais, as orações, né, nas campanhas que a gente também tem de oração, às 19 horas no horário de Brasília, né, às 18 horas no horário local, certo? E também eu sempre vou estar entrando aqui agora, principalmente quando eu senti aqui, ó. Eu senti muito forte para me entrar hoje aqui, para trazer essa palavra. Não estou dizendo que eu vou entrar todas as vezes, estou dizendo que quando eu sentir muito forte, eu vou entrar e vou deixar aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Certo? Então faça o seguinte, se inscreva, tá bom? Aqui embaixo tem um botão, como eu falei, o inscreva-se. Você clica no inscreva-se, vai aparecer o símbolo de um sino do lado, a palavra todas, tá bom? Para quem já é inscrito no canal, eu também convido, olha, faça parte da comunidade que nós temos, né? Seja membro do canal, tá bom? Seja membro, exatamente. Eu estou gravando alguns vídeos somente para os membros do canal, já gravei aí uns 2 ou 3 vídeos, se eu não me engano. Estou continuando as gravações, eu vou estar postando. Seja membro do canal. Pastor, o que é ser membro do canal? É você realmente apoiar esse ministério que leva a palavra de Deus para tantas vidas que precisam a cada dia. Dá uma olhadinha depois, certo? Para você conferir alguns benefícios do que é ser membro do canal aqui, Devocional Diário, tá bom? Com certeza, a sua oferta, a sua semente vai estar sendo semeada em boa terra e Deus vai trazer em abundância para a sua vida. A última chave que é para a gente fechar. Pastor, qual é a última chave? Olha, ore e espere no Senhor. Os traumas, olha só, gente, os traumas, certo? Eles têm um poder muito forte no coração da pessoa e causam uma dor e uma ferida muito grande. Então, esse processo de cura demora um pouco. Eu não estou dizendo que é da noite para o dia, eu estou dizendo que demora um pouco, realmente. Mas se você seguir esse processo que eu estou falando, tem muito mais chaves de sabedoria. Eu posso até trazer mais chaves para você dentro desse tema aqui, não tem problema, certo? Se você está aqui comigo até agora e você quer que eu continue falando sobre esse tema, escreva aqui nos comentários. Bora fazer isso. Escreva aqui nos comentários se você está comigo até agora, certo? Se eu tiver pelo menos aqui, eu vou contar, hein? Se eu tiver pelo menos uns 50 comentários escrito assim: pastor, continue falando sobre os traumas da vida. Pastor, continue falando sobre os traumas da vida. Se eu tiver 50 comentários, pelo menos, eu vou continuar falando sobre os traumas da vida e como você pode vencer esses traumas em nome de Jesus. Vamos fazer isso? Vamos combinar isso? Todo mundo aqui? Vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus, porque tem muito mais chaves, muito mais coisas que eu posso falar. Passado, lembranças, memórias. Gente, tem muita coisa, certo? Coisas que aconteceram, como é que você pode superar, como é que você pode vencer, qual é o caminho que você tem que trilhar, como funciona o processo do perdão numa parte mais aprofundada, como você pode eliminar a raiz de amargura da sua vida. Gente, tem muita coisa aqui, ó, e aqui, que eu quero compartilhar com você. Então escreva aí o que eu falei e a gente vai gravando, vamos entrando à medida que o Senhor tocar aqui e eu vou deixando aqui para você uma palavra de Deus, tá bom? Então vou fazer o seguinte, faça isso que eu te falei, tá? Ore e espere no Senhor, é a última chave. Eu vou deixar aqui um versículo que é pra gente fechar isso aqui e mais um exemplo, bem rápido aqui, tá bom? Fica comigo, tu já tá até agora, então fica, que é pra você receber por completo a palavra. Olha só, em Isaías 40:31 diz assim: os que esperam no Senhor, gente, isso aqui é forte, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Olha só, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe, gente, um exemplo que eu quero deixar é de Ana, né? Ana, a mãe do profeta Samuel, enfrentou um longo período de angústia, de tristeza e de dor. Por quê? Porque ela era uma mulher estéril. Mas ela derramou a sua alma diante do Senhor. Ela derramou a sua vida diante do Senhor. O que aconteceu? Deus trouxe a resposta para Ana. Sabe o que significa isso? A importância da perseverança
na oração, como um processo de cura para a sua alma. Vou repetir. A importância da oração, a perseverança na oração, como parte do processo de cura na sua alma. Orar traz cura para você. Exatamente. Meu irmão, toma posse dessa palavra. Essa palavra é de Deus para a sua vida. Assim eu declaro. Levante assim a sua mão como está a minha. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Ore assim: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para sempre. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Gente, que bênção, né? Toma posse. Essa é a palavra que o Senhor colocou aqui no meu coração para trazer para você. Seja curado, seja curada, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Logo mais nós estamos aqui no nosso canal para trazer uma palavra de Deus, um devocional ou uma oração em seu favor. Compartilha com 7 pessoas que você ama, que você conhece. Compartilha. Você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra? Pastor, eu conheço. Envia para essa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.